Mas como eu dizia, nós vamos falar sobre Natal e Ano Novo. Todos nós, cristãos principalmente, comemoramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Cristo. Na realidade, Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Ninguém sabe exatamente o dia e o mês que ele nasceu. Então, a Igreja Católica, muitos anos atrás, quando começou a organizar essa festa de Natal, chamada Natal, ela aproveitou uma festa pagã que existia na época, onde as pessoas, nesse dia, davam um presente umas às outras. Então a Igreja Católica, aproveitando esse lance aí, colocou exatamente o nascimento de Cristo como 25 de dezembro. Mas é uma homenagem, né, que se faz a ele. Mesmo o ano que ele nasceu, existe muita controvérsia sobre o ano. Mas estudando muitas coisas, astrologia, ciência, um monte de coisa, nós sabemos que Cristo nasceu no ano 7 antes de Cristo. É esquisito, né, que ele nasceu antes dele nascer, mas é isso mesmo. Porque o nosso calendário, ele foi criado muitos anos depois do nascimento de Cristo, mas mais de 1000 anos depois. E nesse calendário, que foi um padre, inclusive, que fez, ele acabou cometendo um erro de 7 anos. Então, quando no ano 1 da nossa era, como não tem ano 0, né? No ano 1 da nossa era, Cristo tinha exatamente 7 anos. E muita gente confunde achando que ele morreu com 33 anos. Não, ele morreu no ano 33, com 39 para 40 anos. Né? Não se sabe o mês que ele nasceu, então fica entre essas duas idades. E aquele manto de Turim, que é um manto de 4 metros, tem 2 por 2, né? Um homem lá desenhado de frente e de costa, que muita gente diz que é Cristo, ele exatamente dessa época. Aquele homem que está naquela imagem, ele tem entre 39 e 40 anos. O curioso, naquele manto de Turim, é que ele é tão assim sutil, que ele não foi feito no pano, no tecido. Ele foi feito apenas naqueles fiozinhos. Qualquer tecido, se você olha no microscópio, uma lente mais poderosa, você vai ver que está cheio de fiozinho para cima, né? Porque é linha, né? Então ela não é retinha que nem um arame, por exemplo. Então ele foi feito naquele fiozinho. Olha que absurdo. Se você passar uma borracha em cima daquela imagem, ela desaparece. Porque a borracha vai arrancar esses fiozinhos. Então, os cientistas provaram que nem mesmo Michelangelo, outro grande artista da pintura, conseguiria fazer aquilo. Ela só poderia ter sido feita através da luz. Né, da luz. Aí você pergunta, mas como através da luz? No esoterismo, eles dizem o seguinte: uma pessoa que chega a um estado de iluminação, né, como chegou o Cristo, ele tem o poder sobre o próprio corpo. Então, quando ele morre, o que ele faz? Ele pode transformar o corpo dele em luz. Então, coincidência ou não, a luz o desenho daquele manto foi feito dessa forma. E existem bastante coisas interessantes sobre tudo isso, mas vamos falar de Natal, vamos falar do Ano Novo. Nós ficamos esperando um ano, né, para comemorar essas duas datas, e no Ano Novo fazemos votos para um ano próspero, um ano de felicidade, um ano de realizações. É muito pouco. Por que é muito pouco? Você fica 364 dias na mesmice, um dia você quer fazer aquilo que você não fez em 364 dias, você planeja para os próximos 364 dias, somente nesse dia. Eu disse uma vez aqui num dos programas que todos os dias
a um segundo, depois da meia-noite, nós começamos a escrever o livro desse dia da nossa vida. Quando chega a meia-noite, nós terminamos o livro desse dia e guardamos na biblioteca, na nossa biblioteca mental, no corpo mental. Então, se nós passamos esse dia inteiro escrevendo um livro, ou lamentando, ou se vangloriando, e fazendo as coisas que nós fizemos, descrevendo, né, o que nós fizemos, existem coisas que nós temos que ter continuidade e coisas que nós podemos modificar. A continuidade se deve ao fato, por exemplo, do seu trabalho. Então, hoje, amanhã, depois, você vai continuar trabalhando no mesmo lugar, ou vai sair, pegar um novo lugar, mas a sua profissão é essa. Então, você precisa estar sempre atualizado com a sua profissão, com as coisas que você faz. Então, quando a gente fala em mudar, nós não estamos nos referindo a essas coisas. Por exemplo, você tem parentes, tem amigos, tem conhecimentos sobre várias coisas. O que nós falamos em mudança é a forma como nós encaramos a nossa própria vida. Seria, por exemplo, a parte psíquica, a parte espiritual. Todos nós temos características pessoais. Essas características nós chamamos de personalidade. Dentro dessa personalidade, nós falamos coisas positivas, falamos coisas negativas e pelo hábito, né, pelo costume, nós damos mais ênfase às coisas negativas e elas acontecem. Por que elas acontecem? Porque na mudança do dia, né, nessa mudança do ano novo, mas vamos falar da mudança do dia, quando chega 24 horas para um segundo depois da meia-noite, a partir daquele momento, nós vamos dormir, né, ou acabamos nem vendo a meia-noite, vamos dormir mais cedo, mas quando nós acordamos, nós continuamos na mesma toada, pensando as mesmas coisas negativas, procurando sempre ouvir notícias ruins, desagradáveis. Eu não sei porque as pessoas têm esse hábito, né? Coisa ruim atrai, coisa boa ela não liga. Se fizessem um programa dizendo ali que o que os bombeiros fazem todo dia salvando centenas de vidas, ninguém assistiria. Por quê? Porque é coisa boa. Aí a pessoa fica o tempo todo conversando sobre coisas desagradáveis, pensando em coisas desagradáveis. Ela vai fazer algo, fica na incerteza, será que vai dar certo? Será que ninguém vai me atrapalhar? Será que alguém fez alguma coisa contra mim, fez algum mal, fez alguma macumba, fez alguma coisa nesse sentido? É isso que faz a sua vida não progredir para melhor. Ela progride para pior. Quando você pensa do negativo, a pessoa fala, eu sabia que ia acontecer isso. Não, você não sabia que ia acontecer isso. Você que programou a sua vida para que você estivesse ali naquele momento em que essa coisa negativa ia acontecer. Então, se você se programa para as coisas negativas, como que você quer mudar com apenas um simples pensamento de eu quero mudar, eu vou mudar, eu vou, é futuro. Se você diz, eu mudei, aí o que você pensa? Mas continua tudo igual. Não, primeiro você muda no seu pensamento. Mudando no seu pensamento, é óbvio que ainda por alguns dias o seu subconsciente vai mandar as mensagens negativas que até esse dia você ficou gravando. Se você passa 10 anos gravando mensagens negativas, um simples pensamento positivo de 2 minutos não vai mudar 10 anos lá dentro de você, no seu subconsciente. Porque o subconsciente trabalha com aquilo que você gosta. Se você gosta do negativo, ele vai te mandar o negativo. E se você quer mudar, ele não sabe o que é, ele não tem raciocínio. Ele só manda o que ele recebe. Não existe milagre dele mandar aquilo que ele não tem guardado.
ele não tem pensamento, ele não tem individualidade. É igual um computador, quando você programa alguma coisa, um determinado programa lá, um software lá, e quando você aperta o botão, o que vem é aquilo que você programou. O computador sozinho não faz nada, não cria um programa de boas-vindas e de bom futuro para você se realizar. Ele só devolve a você aquilo que você programa. Pensando nisso, o que nós devemos fazer? Vamos considerar cada dia, assim que a gente vai dormir, como uma virada do ano. O que você pensou no momento da virada do ano? Quais foram os seus projetos naquele momento? Quais foram as suas ideias? Quais as suas esperanças? Faça isso todos os dias. Ao deitar, fique ali com o travesseiro e faça isso. Pense no melhor. Mas não é um pensamento rápido. Pense e sinta que já melhorou. Não tenha dúvidas. Não fique usando o se, mas sim, mas não tem isso. Se tiver isso, o que prevalece é o que está gravado. Como eu disse, nosso subconsciente não tem inteligência. Ele dá aquilo que ele recebe. De manhã é a nossa oportunidade de nascer de novo. Quando nós acordamos, é o nosso Natal. É o nascer de novo. Desde que você não continue com os mesmos pensamentos negativos de sempre. Se você continuar, o seu Natal não vai ser nada agradável nesse dia e nem nos dias subsequentes. Portanto, comece a ver a sua vida, a desejar o melhor realmente para você em primeiro lugar. As pessoas, ao ver que você mudou, que você está, vamos dizer assim, melhorando em tudo, sendo uma pessoa mais agradável, mais acessível, em todos os aspectos, ela vai querer saber o que você fez. Aí é a sua oportunidade de ensinar para as pessoas. Mas a grande maioria, quando ouve as coisas, ele quer passar para o outro, sem ele mesmo praticar. Como que você pode passar algo que você não pratica, que você não faz? Então você vê, por exemplo, você pega aí as emissoras de TV, elas têm um programa assim à tarde que é complicado, né? Mas por que eles têm isso? Porque o povo gosta disso. Uma vez o próprio Ratinho falou que o sonho dele não é fazer aquele programa que ele faz, que ele odeia fazer aquilo, mas ele ganha para fazer aquilo. Porque se ele fizer o programa que ele pensa, que ele gosta, ninguém vai assistir. Então realmente acontece isso. Se eu paro de entulhar na minha mente essas coisas negativas, o que acontece com aquilo que está gravado relacionado ao pensamento negativo, aos sentimentos desagradáveis? Como eles não são usados, eles desaparecem. Então, se eu penso em coisas boas, em coisas positivas, em coisas otimistas, lá dentro vai ficar gravado tudo isso. Então vai ser muito mais fácil quando eu quero fazer alguma coisa. Eu conheci uma pessoa, inclusive eu já falei uma vez, que chamava de Rei Midas. Tudo que ele fazia dava certo, era incrível, eu achava impressionante. Ele trabalhava com ações, ganhava milhões. Aí ele largou das ações, foi vender salgadinho, ganhava mais do que na Bolsa de Valores. Quando ele ia no sorteio, ele ganhava. Era uma coisa incrível. Aí eu comecei a perguntar para ele qual era o segredo. Então, quando você conversa com essas pessoas, você aprende muito mais, sabe por quê? Tem gente que tem raiva de rico e quer ficar rico. Deus não vai permitir que você fique rico para você não odiar a si próprio. Se você odeia os ricos, você não pode ser rico. E esse rapaz e outras pessoas que eu conheci, que ele me apresentou, que eram grandes empresários na época,
Eles tinham o mesmo pensamento. Eles não aceitavam que ninguém, ao conversar com eles, falasse mal de outra pessoa. Podia ser quem fosse, não importava. Eles não aceitavam o pensamento negativo. E eu comecei a perguntar mais coisas para ele, porque eu estava realmente interessado em saber. Porque se nós somos seres humanos iguais, né? Por que uns conseguem tanta coisa e outros não conseguem nada? Justamente por isso. Alguns têm a mente rica. Muita gente acha que mente rica, você precisa ter um monte de dinheiro no bolso. Não, é a mente rica. A riqueza financeira vai vir conforme a sua mente rica for trabalhando, for evoluindo, for se aprimorando. E a mente pobre, qual é? É aquela que destrói a si próprio com coisas negativas. Costuma falar mal dos outros, ver defeito nos outros. Não importa quem é a pessoa. Se você não, por um acaso, não gosta de alguém, tudo bem, é seu direito gostar ou não. Mas não precisa criticar a pessoa. Fale de quem você gosta. Mas nós preferimos criticar as pessoas. Muitas vezes eu já ouvi falar que eu era antissocial. Então é interessante a palavra antissocial. O que é antissocial? É aquele que vai num grupo de parentes, por exemplo, e fica falando mal dos outros parentes que não estão presentes. Se for isso, eu realmente sou antissocial. Você vai num grupo de pessoas que, sei lá, num clube, uma igreja, algum lugar, e as pessoas começam a ver defeito na roupa do outro, falar do outro, falar do marido, da esposa, dos filhos. Se for isso também sou antissocial. Aí você pergunta, mas o que a gente vai falar quando encontra as pessoas? É aí que eu vi quanto esse rapaz ensinava e pouca gente aproveitava. Porque a maioria que conversava com ele estava interessado na oportunidade que ele podia dar, porque ele tinha dinheiro. Então pedia emprego para ele, um monte de coisa assim. Mas quando eles se reuniam, os empresários, eles não falavam mal de ninguém. Eles conversavam entre si para progredir cada vez mais. Então, se você frequenta algum lugar, uma igreja, uma filosofia, assiste aí na televisão, né, no celular, vídeos de pessoas que progrediram. Existem vários empresários que gravaram vídeos, escreveram livros, como eles conseguiram progredir na vida. Todos eles sofreram como todo mundo. Passaram por coisas boas, passaram por coisas ruins, mas eles compreendem que tudo isso é passado, que não pode transformar o presente no fruto do passado. Passado já foi. Aquela energia dos acontecimentos bons e desagradáveis devem ser eliminadas do corpo astral. E como isso é eliminado? Quando você começa, no dia de hoje, a pensar em coisas alegres, em coisas agradáveis. Se você pensa em alguém que faleceu, pense nos momentos bons que vocês tiveram lado a lado, as brincadeiras, as piadas, as coisas que vocês fizeram. Isso é pensamento positivo. Se você ficar chorando, lamentando que ele se foi, todos vão, né? Realmente, a gente sente, é lógico. Você perde um parente e você sente, porque não vai ver mais aquele parente. Mas ele continua dentro de você. Ele continua no seu coração, continua no seu sentimento. Como ele continua no seu sentimento, pense em coisas boas que vocês fizeram juntos. Tudo isso vai fazendo com que você vá acumulando pensamentos positivos. E a energia negativa, não sendo mais utilizada, ela automaticamente desaparece. Não existe nenhum milagre de estalar o dedo e fazer a energia negativa desaparecer. Na verdade, é um pensamento negativo, né? Não existe a energia negativa e a energia positiva
dentro da gente. É apenas um hábito, um modo de a gente falar. Pensamento, sim, pensamento negativo é aquele que transforma a sua vida numa coisa desagradável. E pensamento positivo é o contrário, aquele que faz você melhorar cada vez mais, sentir alegria, sentir felicidade. Eu tenho ouvido, por exemplo, coisas que para mim são absurdas, mas são ensinadas aí em alguns lugares. Outro dia mesmo eu ouvi uma pessoa falando que quando você vai reencarnar, você escolhe a família que você vai nascer. Então é uma coisa muito... Eu não sei como é que a pessoa acredita nisso, né? Porque imagina você, a face da Terra tem 8 bilhões de habitantes. Aí você vai nascer, você vai escolher um lugar para você viver. É meio complicado, né? Uma ideia dessa. Mas tudo bem, cada um tem direito de pensar o que quiser. Na minha concepção, quando você vai renascer, você tem a mente morre, o corpo espiritual continua e ao entrar no óvulo, né, para reencarnar, ele recebe uma nova mente do plano astral. Por isso que você vem aqui, não se lembra de nada que você fez na encarnação anterior e nem veio aqui para apagar nada. Entende? Como que pode? Eu não sei quem eu fui na encarnação anterior, se ela existiu ou não. Como que eu posso pagar por algo que não fui eu que fiz nesse novo corpo? Não tem sentido. Deus não é incompleto, Deus é perfeito. Por isso que você tem uma nova mente. Você vai partir do zero. Tudo que você fez na encarnação anterior continua gravado no seu corpo mental. E no seu corpo astral, toda aquela emotividade que você sentia, ela fica como se estivesse hibernando, dormindo, porque você é uma nova pessoa. Com o decorrer do tempo, vamos supor que uma criança de 5 anos, os pais dela sejam músicos. Um exemplo. Por coincidência, essa criança, numa encarnação anterior, ela gostava de música, tocava piano. Quando ela chega numa determinada idade, ela começa a ver os pais ali tocando bastante instrumento, toca instrumento, violão, piano, harmônica, sei lá, qualquer coisa, ouve música o tempo todo. Isso pode estimular esse passado da criança quando ela era musicista. E a criança passa a tocar o instrumento que ela tocava sem ela nunca ter aprendido nessa encarnação. Eu acredito muito mais nisso do que falar que você veio aqui para resgatar. Como eu posso resgatar alguma coisa? Se eu fui um bandido na outra encarnação e matei um monte de gente, o que eu vou resgatar? Se eu fui um cara bom na outra encarnação e ajudei um monte de gente, mesma coisa. Então, respeito quem pensa assim, é lógico, né? Cada um tem sua maneira de pensar, assim como eu tenho a minha, mas para mim essa ideia não vinga, né? Até acredito em reencarnação, tudo isso, não sigo nenhuma religião, porque as religiões têm os dogmas. E eu não sou assim de seguir dogma, porque como eu gosto de escrever, eu tenho que ter uma ideia própria. E se eu começar a seguir um dogma, de qualquer que seja a religião, eu vou começar nos livros a colocar muito sobre isso. Então, por isso que eu não sigo, eu tenho as minhas próprias concepções. Aqui nós temos no Instagram mais uma, a Kelly2898, obrigado. Temos o Marco aqui, Marcos 369 e 1111, muito obrigado a você também. E aí aqui a gente tem a Cleia da Ótica Perfeito Olhar, que disse: ouvir coisas boas nos traz energia boa. A Inês Flores: pensamentos positivos traz coisas positivas, nosso pensamento tem muito poder. Com certeza, Cleia. E falando da Cleia, se você é empresário, imagine, quando você for dormir, imagine a sua loja repleta de pessoas. As pessoas entrando ali felizes da vida para adquirir o seu produto. Imagine. E fique feliz por esse número de pessoas que estão entrando na sua loja. Por enquanto,
Aquele momento é imaginação, mas experimente fazer por uma semana, para você vai ver o que vai acontecer. Nós atraímos aquilo que nós acreditamos. Seja o que for, nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa. Esse negócio que falam, você estava no lugar errado, na hora errada, isso não existe, isso é conversa mole. Você está sempre no lugar certo. Agora, se você acha que estava no lugar errado, na hora errada, o que você costuma pensar? Você tem bons pensamentos, estava ali no lugar errado? Não bate. O tipo de energia que você vibra não coincide com isso, ou coincide. Então, se você passar a ter pensamentos positivos, né, e vibrar intensamente com as coisas agradáveis, mesmo ainda sendo apenas um projeto, mas como se ele já tivesse ao seu alcance, como se você já estivesse vivendo esse momento, você vai ver que você vai estar sempre no lugar certo, na hora certa. Já houve casos na minha vida em que uma pessoa, tentando me prejudicar, ela acabou me ajudando. Por quê? Porque a minha mente não vibrava na mesma intensidade dela. E eu acabei conseguindo o que eu queria, com uma pessoa que não se sintonizava com o mesmo tipo de ideia que eu tinha. Entende? Então, tudo o que aparece quando você diz que Deus está preparando o seu caminho, é tudo isso. Se essa pessoa, se eu tivesse menosprezado essa pessoa como ele fazia, eu teria perdido uma grande oportunidade na vida que mudou completamente minha vida graças a uma pessoa que não se sentia bem com a minha presença. Mas era ele que não sentia bem. Para mim não tinha problema algum. Eu nunca fiz nada contra essa pessoa. Pelo contrário, sempre que eu podia ajudava. Então, quando você tem a sua mente direcionada para coisas boas, não importa quem está à sua frente. Se essa pessoa quiser te prejudicar, ela vai com certeza acabar te ajudando, porque depende da sua mente, não da mente dela. Quando alguém fala, fez macumba, fez um trabalho, tá, fez o quê? Você aceita? Quando o carteiro chega na sua casa, entrega uma carta com o endereço errado, o que você faz? Você pega a carta, guarda e lê? Ou você devolve? Pois o trabalho funciona dessa forma. Se você aceitar que ele influencie sua vida, é você que vai transformar esse trabalho em realidade. Se você devolve, como é devolver? Você estar em plena harmonia consigo mesmo, é como se fosse algo rebatendo aquilo que a pessoa mandou. Se a pessoa manda uma coisa ruim e aquilo não chega em você porque a sua energia é boa, ela volta para quem mandou em dobro. Por que ela volta em dobro? Porque a energia que ela mandou vai se unificar às outras energias iguais pelo caminho e é ela que vai receber tudo isso porque é ela que gosta desse tipo de energia. É ela que fez aquele trabalho para mandar esse tipo de energia. Todos nós vivemos, apesar de não enxergarmos, dentro de correntes energéticas. Então você pode ver que as pessoas atraem pessoas semelhantes, porque nós vibramos na mesma intensidade. Então vibre na intensidade das pessoas bem-sucedidas, das pessoas saudáveis, das pessoas alegres, das pessoas que vivem em harmonia. E não adianta pôr culpa em nada. Eu não estou assim porque não sei quem assinou uma lei, ou não sei quem fez isso, fez aquilo. Nada. É você que se prejudica com isso. Quando você sente mágoa de uma pessoa, quem é que se prejudica? A pessoa ou você que está sentindo mágoa? Quem que está com o pensamento negativo? O outro pode não estar nem aí com o que você está pensando. Mas é você que fica se remoendo. Entende? Se você tem uma doença aí grave, pense bem naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você imagina.
nas imagens que você cria das pessoas. A imagem que nós criamos de uma pessoa é a pior coisa que existe. Eu conheço pessoas que sempre falavam assim para mim, ah, você sabe como ele é. Eu falei, não sei como ele é, porque talvez nem ele mesmo saiba como ele é. Como que eu posso dizer que eu sei como ele é, que eu sei como ela é? Não sei. Porque quando a pessoa está conversando comigo, ela age de uma forma. Dependendo do assunto, se for um assunto agradável, a gente dá risada. Se for um assunto assim, bagunça, de confusão, a gente fica nervoso e acaba se agredindo verbalmente até fisicamente. Então, como que eu vou dizer que eu sei como é a pessoa? Então, a minha preocupação é comigo mesmo. Eu tenho que saber como eu sou, não como o outro é. Se a pessoa vem conversar comigo, eu vou conversar com uma pessoa, nós vamos bater um papo. Mas eu não crio uma imagem dessa pessoa. Porque quando nós criamos, eu vou dar um exemplo aqui de uma conhecida, que ela falou que a mãe, toda vez que ela ia lá, ela brigava com a mãe dela. Toda vez. Aí eu perguntei para ela, quando você sai da sua casa, que vai visitar sua mãe, qual é o seu pensamento? Aí ela falou, eu já fico com raiva, já fico negativo. Eu falei, pois é, você já está preparando a briga com a sua mãe. Aí chegando lá, você quer que esteja tudo em alegria? A sua mãe também deve estar pensando a mesma coisa. Então vocês, quando chegam, a mente já está carregada de coisa negativa, de briga, né, uma com a outra, aí vocês dão ênfase ao pensamento e acabam brigando, discutindo. Mude o seu pensamento. Mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não mude por enquanto, você mudando, chegando lá com outro espírito, com espírito de alegria, pode ter certeza que na terceira vez que você for lá, ela vai te receber também com espírito de alegria. E vocês vão começar a ser felizes. E vão bater papo sem discussão. Por quê? Porque vocês vão ter mais coerência. Quando a gente vai a todo vapor com raiva, você não raciocina direito. Você muitas vezes fala coisas que você não queria falar. Então, não esqueçam disso. Todo dia, nós precisamos acordar como se fosse o dia de Natal. Com aquela alegria, com aquela felicidade. O sol está brilhando. Tendo nuvem ou não, ele está no mesmo lugar, com o mesmo brilho, com a mesma intensidade. Ele não escolhe pobre ou rico, a chuva não escolhe lugar para cair, os ventos. Então, tudo na natureza, não tem nada que a natureza privilegia uma pessoa e não privilegia a outra. É você que escolhe o lugar onde você vai morar. Se você mora à beira do rio, você deve saber que toda vez que chove muito, o rio enche e a água vai nas margens. Se você mora na margem, a culpa é de quem? Roberval, vamos nas últimas interações aqui. Vamos lá. A Cléia colocou, que maravilha, Roberval, os clientes entrando na ótica com felicidade. Acreditar que estamos no lugar certo e hora certa. A Sônia Maquia, senhor Kovac, em outra encarnação eu era pintora, porque gosto de pintar tecido. A Kátia também deu boa tarde, e ela disse que o avô dela pintava quadros. Maravilha. Mas é isso mesmo, a pessoa com idade, muita gente fica aí... Eu percebi algumas coisas quando eu aposentei, com o decorrer do tempo, que você vai deixando de fazer as coisas, não é por causa da idade, é porque vai se acomodando, você vai pensando, estou ficando velho. Segundo a ciência, o nosso corpo se renova. O que demora mais para se renovar são os ossos. Mas o tecido da pele, quando você toma banho, você passa sabonete, joga água, aquela pele que já está por cima já vai sendo trocada. Né? Aquilo que você tirou é a pele que já não tem mais utilidade. E assim acontece com todo o organismo. Há uns 40 anos atrás, eu conversando com uma bióloga, eu falei que até os neurônios se renovavam, ela achou absurdo.
Porque ela disse assim, como que vai renovar? E a memória? Eu falei, mas a memória não fica só no cérebro. No cérebro é a memória do dia a dia, das coisas que você faz diariamente. Nós conversávamos muito, ela não acreditava em nada que fosse espiritualidade, nada disso. Ela era materialista 200%. E depois, num caso que aconteceu, né, com ela, e foi até interessante, eu trabalhava no Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista, e quando foi por volta de 11h30 da noite, você não tinha nada para fazer, eu falei, vou descansar um pouco. Aí eu sentei no sofá, apaguei todas as luzes, e cruzei as pernas como se eu fosse meditar e apaguei. Aí eu tive a sensação que eu estava conversando com essa pessoa, lá na rua, né? Mas tudo bem, né? É um sonho, uma coisa assim. Quando foi na segunda-feira, eu trabalhava na prefeitura durante o dia. E ela fazia estágio, uma estagiária. Aí começamos a conversar e tinha várias pessoas ali que trabalhavam com a gente. Ela falou, nossa, aquela nossa conversa de sexta-feira foi maravilhosa, hein? Falei, sexta-feira? Que hora? Ela falou, era umas 11h30 da noite, por aí. Eu falei, nesse horário eu estava dando plantão no Hospital Santa Catarina. Ela falou, imagina, nós ficamos mais de meia hora lá na rua conversando. Aí eu falei para ela assim, bom, pode até ser, porque eu estava nesse horário, meditação, existe uma coisa que chama desdobramento. Esse desdobramento vamos dizer assim, a grosso modo, é como se você criasse você com outro tipo de matéria para ir em determinado lugar e conversar com determinada pessoa. E foi justamente isso que aconteceu. E ela falou, então eu fiquei falando sozinha na rua? Eu falei, não. Quando isso acontece, ninguém vê, nem você, nem aquele que você está conversando. Não me pergunta como, que eu não sei te explicar. Porque eu já vi alguns casos assim, e é uma coisa incrível. Eu não sei o que acontece nesse momento, mas na realidade você estava conversando comigo, mas não com o meu corpo. A partir daquele momento, ela começou a achar que era absurdo. Mas relembrando a conversa, ela teve certeza que era eu e não acreditava que eu estava de plantão. Só que uma das outras pessoas que trabalhavam com a gente, o marido dela trabalhava comigo à noite no Hospital Santa Catarina. Eu trabalhava uma noite, ele trabalhava outra. E essa pessoa falou assim para ela, é verdade que o Roberval está falando? Porque era o plantão do meu marido, mas ele teve um problema e pediu para ele fazer, e ele foi lá fazer o plantão. Então realmente ele estava lá trabalhando. Então a moça ficou impressionada, porque ela chegou a abraçar, dar um beijo no rosto, né, que a gente costumava fazer isso, e ela sentiu normal, como se fosse realmente uma pessoa. Então, quando nós estamos ali naquela sintonia, naquela harmonia, nós realmente atraímos coisas boas. Se você vive aí falando de Cristo, de Jesus, ou de Deus, essas coisas, então comece a pensar nisso. Viva em harmonia consigo mesmo. Valorize tudo que você conseguiu na sua vida. Você pode achar que o rei Salomão era o homem mais rico da antiguidade, mas ele não tinha nada do que você tem, não sendo rico que nem ele. Ele nunca conheceu a televisão, a internet, o celular, nada disso, porque não existia. Ele só tinha dinheiro. Entende? Então, vamos agradecer o que nós temos. Aquilo que você conseguiu foi com o seu esforço, foi com a sua dedicação, foi com o seu sonho de conquistar aquilo que você tem. Uma casa, um carro, os móveis, as pessoas, os parentes, mulher, marido, filho. Sinta feliz com o que você tem. E isso, com certeza, vai aumentar cada vez mais. Se você continua pensando negativo,
você vai atrair pessoas que vibram na mesma intensidade. Não adianta reclamar que nada dá certo. Então vamos modificar isso. Eu aqui, como eu disse uma vez, eu não dou nenhuma fórmula mágica. E não existe fórmula mágica universal. Eu apenas falo eu comigo mesmo, com os meus pensamentos, com a forma como eu encaro as coisas. É isso que vai me ajudar ou não na vida. Então, se você acha que as coisas não estão boas, comece por si mesmo, melhorando a forma de pensar. Fique uns 3 dias aí só falando de coisas positivas, pensando em coisas positivas, não assistindo coisas ruins na televisão, ou seja lá onde for. Você vai ver a diferença na sua energia. Você vai se sentir melhor.